Benedito vai estar orando pelo pastor Germano, amém? Deus nós vamos dar a glória ao Senhor de Deus. Glória a Jesus. Só levada a mesma santa glória ao Pai do Senhor. Começou a ser hospedado, mas orar pelo Senhor do Senhor. Senhor, Deus, amado, nós também hoje estamos na tua presença, Senhor, para receber dos altos céus a tua preciosa palavra, Senhor. Abençoa teu filho, a qual vai ministrar nesta noite, Senhor, trazer o alimento para o teu reino. Em nome do seu filho amado, Senhor Jesus, use o Deus, Senhor, como o Senhor quer e como o Senhor pode. A casa é tua, o filho é teu, a ovelha é tua, Senhor. Nós somos dependentes da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Saudação de paz a todos, amém, queridos? Saudação de paz a todos, amém, queridos? Quantos estão felizes na presença de Deus? Olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, irmão. Diga para ele, irmão. Diga, sabe qual é o primeiro sinal da presença de Deus no céu? Diga para ele, é a alegria. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga se tem alegria no rosto dele. Meu Deus! Glória a Deus! Veja se ele está sorrindo. Meu Deus! Se tem sorriso, tem alegria. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Já quero em nome de Jesus externar minha alegria pela confiabilidade a qual foi depositada na pessoa do pastor presidente, meu amigo pastor Doutor André. Deus abençoe a vida da igreja sempre também. Deus abençoe a vida do pastor Tatiana, de todos aqui presentes também. Glorifique a Deus e peguei um amigo dele. Desde quando ele saiu, ele continua comigo, não viu nada. Estou feliz de estar na presença do Senhor. Grande honra de Deus, digo isso, não só pelas vezes que nós tivemos juntos, mas pelo que as pessoas falam do Senhor. Feliz de estar na presença do Senhor. Amém? Glorifica a Deus também pela vida do pastor Benedito, fizendo o convite e aceitou esse convite de estar conosco nessa noite. Grande pregador também, Deus, que só precisar de um grande pregador. Aí é daquele que gosta de fogo e volta a brasa. Deus abençoe a vida da sua esposa, missionária também. Trouxe o louvor aqui. Deus abençoe a vida da minha família. Missionária Rosa, Germano Filho. Eu sou grato a Deus, aleluia, pela oportunidade a qual foi depositada. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Sou grato a Deus também pela vida do diácono Heriberto. Aquele moço que está lá atrás. Deus tem abençoado ele. Aonde a gente vai, ele tem nos levado para o nome de Deus. Então Deus abençoe sua vida cada vez mais. Glória também. Convido os irmãos, senhoras e irmãos, os que trouxeram seus exemplares da Bíblia cristã. Abra comigo no livro de 2 Reis. Aleluia, Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Hoje eu quero mexer com você. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunte para esse irmão como é que está o azeite. Pergunta para ele como é que está o azeite. Deus nessa noite há de derramar um azeite de novo sobre as nossas vidas. E se talvez por causa da luta,
causa da prova você foi esvaziado e você não entendeu por que você está vazio, Deus está olhando para você nessa noite, te dando a resposta, dizendo: foi eu que te esvaziei, porque eu hei de te dar um azeite novo nessa aleluia, nessa noite sobre a tua vida. Quantos vieram receber esse azeite, digo glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Vamos fazer menção da palavra nessa noite que nos diz dessa forma. E certa mulher, da mulher dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu e disse: o teu servo, meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor. E veio os credores para tomar os meus 2 filhos. Quantos filhos eu falei? Diga 2 filhos, para que sejam servos. Versículo de número 2, parafrasearmos o contexto. A palavra de Deus vai nos encarnar dessa forma. E Eliseu disse: o que te farei eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Diga comigo: tua serva. Diga: tua serva não tem nada em casa. Diga: a não ser uma botija de azeite. Quem trouxe a botija de azeite nessa noite? Aleluia. Feche seus olhos, Senhor Deus. Queremos render graças e te glorificar, ó Pai Celeste. Pai das luzes, diante, Senhor, da tua presença. E diante, Pai querido, aleluia, dos teus servos que estão reunidos aqui, Pai querido, no barracão da Itaitinga, Senhor. Meu Deus, aleluia, eu te peço, Senhor, aleluia, o sinal, Senhor, da tua presença em nosso meio. Te peço, Senhor, aleluia, que até o término, Senhor, desta mensagem, aquele que veio buscar vai receber, aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que chegou triste, vai sair desse lugar alegre. Aquele, Senhor, que entrou enfermo, vai sair curado. Aquele, Senhor, que veio ouvir a tua voz, vai sentir a tua voz, aleluia, vai ouvir, Senhor, a tua voz. Aquele, Pai querido, que veio sentir a tua presença, e só quem veio sentir a presença, dá grito de glória a Deus aí, por favor. Chama a atenção do teu Deus nessa noite. Deus está na casa, Deus está presente, procura adoradores que o adoram em espírito e verdade. Eu sei que o dia não foi fácil, mas a vitória não é para aqueles que querem vitória, a vitória é para aqueles que têm coragem de correr para a guerra. Você não veio nessa noite por causa do pregador, você não veio nessa noite por causa do pastor, você veio nessa noite porque Deus te trouxe nesse lugar e você fará a diferença em sua casa, em seu ministério. Aleluia. Queremos te pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor abençoe grandiosamente a vida de cada servo teu. Nos enche conforme a nossa necessidade. Pai querido, eu sei que tem pessoas que precisam só apenas, aleluia, louvado seja teu nome, completar o azeite. Mas eu sei que no nosso meio tem pessoas, Pai querido, que precisam verdadeiramente que o Senhor comece de baixo e faça transbordar o azeite sobre a vida do teu servo e da tua serva nessa noite. Manifesta, Pai querido, o teu poder e a tua presença, pois necessitamos dela, e sem o Senhor nós não somos nada. E só os que acreditam comigo te dão glória a Deus. Eu quero convidar você ainda a ficar de pé. Aleluia.
Feche seus olhos. Eu quero trazer um louvor. Enquanto eu trago esse louvor, eu quero que você cante comigo. Porque Deus nessa noite há de trabalhar por intermédio dos louvores. Deus nessa noite há de trabalhar por intermédio daquilo que você veio buscar. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: você é escolhido de Deus. Pergunta se ele acredita nisso. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque você a louvar seu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a ti, Deus, exaltado, aleluia. Oh, Jesus da glória. Eu sei que as lutas estão difíceis, mas os verdadeiros salvados são feitos com Deus na batalha. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que ele mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena e tão grande. Diga comigo assim, ó. Eu sou pai e ele é. Aí você na luta diz assim, ó. O que eu tenho é amor. Aí Deus disse assim: às vezes Deus prometeu.
de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero pegar por tema da mensagem o tema assim também da campanha. O azeite não pode parar. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Diga: o azeite não pode parar. Esse é o tema da mensagem a qual eu quero abordar assim. Não pode parar o azeite, porque todos os dias nós precisamos desse azeite. Esse azeite, aleluia, que acende a vida, aleluia, inflama e acende a candeia das nossas vidas. Então não se pode, aleluia, glória a Deus, deixar o azeite parar. Mas nós temos um texto, aleluia, que nos narra, talvez durante a pregação, durante a campanha toda, os irmãos vão ouvir pregadores subindo esse altar e falando, aleluia, acerca desse mesmo texto. Porque o texto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nos traz a narrativa acerca de uma vida, aleluia, de uma mulher que não tem nome. O seu nome, aleluia, do autor deste livro, que foi nada mais, nada menos que Jeremias, aleluia, é relevante o seu nome. Porque ele não estava preocupado em apresentar, aleluia, glória a Deus, o dono da história. Mas ele queria apresentar uma história, aleluia, glória a Deus, queria trazer fé nas nossas vidas. Queria, aleluia, glória a Deus, influenciar a nossa mente a acreditar que as coisas podem até ser impossíveis para mim e para você. Mas para Deus nada é impossível, aleluia, glória a Deus. Que até eu e você possamos ser limitados, aleluia, nas coisas que nós fazemos. Mas quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, nós aprendemos que nós podemos alcançar os céus. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga: você pode alcançar os céus. Você sabia disso? Mas quando eu digo você pode alcançar os céus, eu não estou dizendo o seu físico material, carnal. Eu estou dizendo o seu, aleluia, físico espiritual. Não é a sua matéria carnal, mas é o seu físico espiritual. Você pode com o seu espírito sentir coisas que ninguém jamais foi capaz de sentir, que se chama a presença de Deus. Que quando nós nos lançamos verdadeiramente na presença de Deus, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele se manifesta. Quando nós acreditamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no seu poder e na sua majestade, naquilo que Ele é capaz de fazer, aleluia, o sobrenatural de Deus acontece. Eu não quero que você viva o carnal, eu te chamo hoje para viver o sobrenatural de Deus. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga: irmão, diga, saia do carnal hoje. Diga: vem para o sobrenatural. Quem é que vai vir para o sobrenatural? Deixa eu ver. Vem comigo para o sobrenatural. Porque a Bíblia vai nos dar a narrativa de uma mulher que por vez já é viúva. E essa mulher, aleluia, ela tem 2 filhos. Quantos filhos eu falei? Ela tem 2 filhos. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que ela vai contar a sua história com o profeta, o nome de Eliseu. Ela vai chegar, aleluia, com o profeta Eliseu. Sabemos que Eliseu, ele é o sucessor de Elias, o antiprofeta daquela terra, aleluia, é Elias. E Elias era profeta de Deus. Mas por que Elias era o profeta de Deus, bispo Germano? Porque Elias não queria saber o que ele tinha que falar. O que Deus mandava ele falar, ele falava. Profeta de verdade não é aquele que mensageiro, né? Como, aleluia, aquele Balaão, aleluia, que recebeu propina, aleluia, para profetizar algo que Deus não mandou. Estamos vivendo uma época, aleluia, glória a
não quer levantar uma época, aleluia, de profeta, Balaão, vendido, corrupto. O Senhor, nessa última hora, quer levantar uma geração de profetas que falem a verdade e que preguem a palavra da maneira que ela tem que ser pregada, sem massagear a ego de ninguém. A palavra da verdade é: obedeça a Deus, senão o inferno te espera. Essa não é uma palavra que agrada, é uma palavra que agrada? Não é uma palavra que agrada. A palavra que agrada hoje é: receba a chave da vitória. Você nunca viu Deus entregando chave lá dentro da Bíblia? Quem me mostra o versículo: e Deus entregou a chave ao seu profeta. Eu não encontro, aleluia, Deus entregando chave para ninguém dentro do texto bíblico. Mas eu encontrei um versículo que fala que ele abriu portas. E detalhe, a Bíblia nos ensina que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém tem a capacidade de fechar. Meu Deus! Pastor Daniel, talvez os endemoniados façam. Veja a quantidade de pessoas que daqui a pouco ele desiste, daqui a pouco ele para. Eles não conhecem a nossa perseverança, né, pastor Lúcio? Não conhecem o nosso Deus, pastor Benedito. Não conhecem. Porque quem serve a Deus de verdade, querido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bota a mão parado, e mesmo que o sol esteja quente, escaldando, e mesmo, aleluia, que o arado não esteja ajudando, ele esteja empurrando o arado sozinho, mas ele olha e diz: a obra de Deus e eu do lado, a obra de Deus e eu não paro, eu não desisto. Diga para o irmão do seu lado: diga, não desiste. Diga para ele: a obra não é tua, a obra é de Deus, aleluia. Quem acredita que a obra é de Deus, diga glória a Deus aí, por favor. A obra é de Deus, então não desista, não pare. Você tem uma mulher dentro do profeta dizendo: eu vou parar, não dá mais para mim. Aí imagina o profeta olhando para ele dizendo: como é mulher? Em primeiro lugar, se identifica: eu não te conheço. Imagina ela dizendo: meu nome não importa. Porque se ela tivesse falado o nome, aleluia, conhecendo o profeta Jeremias, quando ele escreve esse livro, ele ia explicar o nome da mulher. Mas eu imagino que a própria mulher olhou e disse: não, meu nome é relevante. Não é o meu nome, a minha situação que eu quero que seja mudada. Não é o meu nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que eu estou vivendo, aleluia, que não tem jeito mais. Imagina o profeta olhando para ela dizendo: explica a tua história. Ela olhando para ele dizendo: deixa eu te falar agora. Eu sou viúva. E o meu marido era servo dos profetas. Só que detalhe, como eu disse, eu sou viúva. Ele fala: cadê a igreja? Me ajuda. Ele fala: ele faleceu. Aí ela disse para ele: eu tenho 2 filhos. Imagina o profeta dizendo: então a herança ainda continua. Mas ele olha, ela olha para ele e diz assim: não, o senhor não entendeu, profeta. Meu marido morreu e me deixou no dívida. E agora vem os credores, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tomar os meus 2 filhos como servos para pagar a conta do meu marido. Talvez se fôssemos analisar os fatos, a gente poderia olhar e dizer assim: que homem desgraçado, né? É uma. Talvez se a gente fosse analisar os fatos, dizer assim: eita, cidadão morreu e deixou a conta para a mulher pagar. Que cabra ruim. Talvez se a gente fosse analisar os fatos, aleluia, de uma maneira, aleluia, pessoal, a gente ia olhar e ia condenar esse homem. Mas não se julga um livro pela capa. Diga isso para o irmão do seu lado: diga, não se julga um livro pela capa. Diga para ele: irmão,
Diga, eu vou ser boca de Deus para você agora. Diga para ele assim, antes de falar de alguém que você não conhece, diga primeiro, conheça para depois falar. É ou é assim? Tem muita gente ali dizendo, eu não vou com a cara de fulano, não conhece? Não, mas tem fulano que conhece, disse que ele é assim e que ela é assim, mas tu conhece? Não. Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Deixa de ser Maria, vai para as outras. Deixa de ser conduzido, aleluia, juntamente com os outros. Aprenda a ter opinião própria. Aí eu não vou mais para aquela igreja, tá chata. Aí ela vai dizer a verdade, eu também não vou mais não. Aí eu não vou mais para aquela igreja, eu não sinto a presença de Deus. Eu vou para aquela lá, porque ali tem fogo puro, ali eles trazem os profetas. Eu assim. Hã? Mas quem é que você segue? A Deus ou os profetas? Hã? Eu não vou para aquela igreja porque não tem guarda. Eu não vou para aquele lugar porque não tem luzes. Eu não vou para aquela igreja porque é cheio de doutrina. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí nós lembramos que o Evangelho ele é renúncia. Sabe o que é renúncia? É não ter, aleluia, o controle do próprio corpo. Quando nós decidimos aceitar Jesus, o que foi que nós fizemos? Nós nos entregamos para Ele. Nós nos damos para. E quem é que tem o poder de dar alguma coisa e mudar do que foi dado? Tem poder? Hã? Tem poder? Eu posso dar um carro, eu profetizo assim, em nome de Deus. Eu posso dar um carro para o pastor Benedito. Olhar para ele e dizer, eu estou te dando um carro, mas o negócio é o seguinte: tu só pode levar os irmãos da minha igreja. Os irmãos da minha igreja não podem não. Eu posso fazer isso? Hã? Porque a partir do momento que eu dou, foge do meu comando, agora ele faz o que ele quiser. Da mesma maneira somos nós quando aceitamos Jesus. Foge do nosso controle. Como assim mesmo? Deixa eu entender, deixa eu explicar. Você não vem para o culto só quando você quer ou quando você necessita. Você tem que vir para o culto, aleluia, para adorar a Deus em espírito e verdade. Você não tem que vir para o culto simplesmente para ouvir. É que eu costumo dizer, pastor Bill, aleluia, as pessoas vêm para o culto por obrigação ou por necessidade. Mas quando está tudo bem, cadê o irmão? Está em casa, cansado do trabalho. Era assim, meu filho. Cadê a irmã? Ficou em casa, estava doente. Era assim, pastor Pedro. Era assim, pastor Pedro. Aí você liga meia-noite para a irmã. A irmã tem quem? Irmã, como é que você está? Ah, irmã, melhorei um pouquinho. Se tivesse vindo para a igreja, a gente tinha melhorado um pouquinho. O negócio é que o povo está perdendo a fé. O povo está perdendo o quê? Diga para o irmão social que não perca a fé. Não perca a sua fé. Acredita que o Deus que você veio adorar nessa noite, Ele ainda levanta paralítico de cadeira de roda, Ele ainda faz surdo ouvir, Ele ainda faz cego ver, Ele ainda faz mundo adorar. Ele ainda faz, porque Ele não mudou. Eu e você mudamos, mas Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas eu tenho uma mulher que chora dos pés do profeta. Ela conta a sua história. E sabe o que é que o profeta vai dizer? O profeta vai olhar e vai dizer: essa mulher, porque
acreditava, aleluia, que Eliseu era homem de Deus. E ela olha para ele e diz: Senhor, a tua serva não vem. Aí você vê uma vírgula. E todo histórico bíblico, quando você vê uma vírgula, significa que, aleluia, a pessoa parou e pensou. E ela vai trazer uma outra resposta. Qual é a resposta que eu estou te chamando? Ela vai dizer: Senhor, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija, diga comigo, uma botija de azeite. Não é um vaso, não é uma vasilha, é uma botija, diga comigo, uma botija. Sabe o que é uma botija? Olha o pedazinho pequeno. Eu imagino ela olhando para ele e dizendo assim: Senhor, porque eu tenho essa pequena botija. E como eu falei no contexto acerca, aleluia, do esposo dessa mulher, que muitas pessoas já vi pregadores sem consentimento bíblico, porque se tivesse consentimento bíblico não falava essa besteira, tacando, como se diz o ditado cearense, tacando pau na mulher, no marido da mulher, dizendo: que cara irresponsável, que cara isso, que cara aquilo. Mas nós não estamos falando de qualquer um. O marido daquela mulher era nada mais nada menos que o próprio profeta Abadias. E se tem uma coisa que eu aprendi com Davi, é que não se pode tocar no ungido de Deus. Não se pode tocar no ungido de Deus. Porque tem muita gente sofrendo aí. É na igreja, glória a Deus e aleluia, quando chega em casa, manda um WhatsApp falando mal do pastor, falando mal da pastora, falando mal, aleluia, do irmão que louvou porque não louvou direito, falando mal da irmã, aleluia, porque não louvou com a cantora. É ou não é assim? Aí vai ver como é que está a sua vida. Está tudo na bênção. É? Hã? É? Quando nós temos que analisarmos as coisas da nossa igreja, os nossos quadros, eu não venho para a igreja para ver quem canta melhor. Eu não venho para a igreja, aleluia, glória a Deus, simplesmente pelo convite do culto. Eu venho para cultuar, eu venho para adorar a Deus acima de todas as coisas, porque o meu propósito está em Deus. E quando nós colocamos o propósito de Deus, nós entramos na igreja e não importa se ninguém está adorando, ele adora, porque eu quero a presença dele. E não importa se ninguém está sentindo, eu chamo a presença dele para mim. Chame a presença de Deus. Chame a presença de Chame a presença de Deus para perto de você. Aí você olha para mim e diz assim: Cristo, já não sou está falando do profeta Abadias. Mas quem é esse profeta Abadias? O profeta Abadias foi nada mais nada menos que o copeiro do rei Acabe, um dos piores reis da história de Israel. O rei, aleluia, que, aleluia, primeiramente se casou, aleluia, com uma mulher que não servia a mesma fé, Jezabel. E porventura Jezabel era a princesa dos amorreus. Não tinha nada a ver. Mas para ver, meu pai, aleluia, entre Israel e os amorreus, que havia uma guerra muito tempo, aleluia, Acabe olha e diz: não, eu vou casar com ela. Primeiro, ela é bonita. Segundo, vai haver paz. Mas o que Jesus, aleluia, o que rei Acabe não sabia é que ele estava trazendo para dentro de Israel um jugo desigual. Era, não era? Eu aprendi que um reino dividido não prospera. Você sabia disso? Um reino dividido não cresce. Um reino dividido, aleluia, não tem crescimento, aleluia, sempre a mesma coisa.
ou como nós chamamos, Judá e Edom. Mesmo, aleluia, sendo os dois lados, aleluia, do mesmo nascimento, da mesma origem israelita, mas a Bíblia diz que eles, aleluia, costumavam degladiar entre si, porque quando Edom estava adorando a Deus acima de todas as coisas, Judá estava se corrompendo, aleluia, com os deuses Baals. Meu Deus! Aleluia! Tudo isso por causa, aleluia, glória a Deus, de Acabe. Mas um dia, o profeta da época, por nome chamado Elias, recebe um convite. E qual foi o convite do irmão? Abençoar o casamento dele. Ele recebe o convite do casamento do rei Acabe. Aí se ele fosse aqueles babão que gosta de falar o que Deus não manda, ele ia chegar e dizer assim: rei, ó, mulher, ó, linda, viu? Gostei de ver. Agora tem paz entre a gente, os amorreus, que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Elias chega à presença do rei Acabe, ele olha para ele e diz assim: olha, rei, Deus rejeitou o vosso reinado por causa da vossa atitude. Deus rejeitou, aleluia, o vosso reinado, porque Deus não queria, aleluia, que você trouxesse desgraça para Israel. E porque você trouxesse desgraça para Israel, Deus rejeitaste o teu chamado. Deus rejeitaste, aleluia, glória a Deus, o teu reinado. E esse não vai ser o único rei que vai ser rejeitado por Deus. Deus, quando levanta um rei para Israel, Deus queria um rei submisso, um rei que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não deixasse que o poder crescesse a sua cabeça e ele olhasse e dissesse: agora eu não preciso de Deus, porque, aleluia, Israel é fortalecida, porque Israel é uma grande nação. Não, Deus, aleluia, queria alguém que colocasse ordem em Israel, mas que respeitasse o seu chamado. E Jezabel perde isso. Jezabel não, Acabe perde isso. Mas Jezabel ouve o que o profeta Elias fala. E a Bíblia diz que surgiu uma grande ira no coração dela. E agora ela vai olhar e dizer: tu vai deixar ele te afetar desse jeito? Foi diante de todo mundo, rei. Cadê a tua autoridade? Cadê o teu poder? Agora ninguém vai querer te respeitar, a não ser que tu tome uma atitude. A mulher cheia de demônios, dando conselho para alguém que era para ouvir a voz de Deus, e agora passa a ouvir a voz do diabo. E o rei cria um decreto naquela época. E qual era o decreto? Manda matar todos os profetas de Deus. Manda o quê? Manda matar todos os profetas de Deus. Mas nós vemos um herói na Bíblia. Seu nome, Obadias. Qual nome eu falei? Obadias. Esse a Bíblia diz que vai pegar 100 profetas. Quantos profetas eu falei? 100 profetas. Vai levá-los até uma caverna. E um período de 3 anos ele vai sustentar os profetas dentro da caverna. Um período de quanto tempo? De 3 anos. 3 anos ele vai sustentar, aleluia, os profetas dentro daquela caverna, com comida
viúva. A conta ficou para a viúva. E agora ela procura o profeta. Fala para ele da história. Ele olha e diz: declara a minha mulher que não tem casa. Ela olha e diz: Senhor, a tua serva não tem nada, nós temos uma pequena boutique de presente. Aí o profeta olha para ela e diz: hoje vai fazer o seguinte. Mas ela dizendo: fala. Já lembrei. Quando ela diz que não tem nada, ela vai dizer: não tenho nada dentro de casa também. Até os móveis eu já vendi, mas não conquistei dinheiro de pagar as coisas. Mas ele vai olhar para ela e dizer: mulher, pega, vai na tua vizinhança primeiro. Vai aonde? Juntamente com os teus filhos, pede vasilhas emprestadas, não poucas. O profeta vai declarar isso. Não, eu estava dizendo assim: se a tua fé é pequena, não tem problema, eu quero acrescentar ela sobre a tua vida. Para você que nessa noite que veio para a tua fé carnal, Deus está dizendo: te prepara, a fé sobrenatural de Deus será ativada na tua vida. E o profeta vai dizer assim: não poucas, muitas. Pega teus filhos, sai lá, eu boto e boto. Tem minha irmã vasilha, minha irmã vasilha, minha irmã vasilha, minha irmã vasilha. Eu imagino ela dizendo: se esse é o primeiro passo. E o segundo passo, o profeta ele dizendo: o segundo passo, entra no teu. Diga comigo: primeiro passo. Diga: primeiro passo, pedir ajuda à vizinhança. Sem a ajuda da vizinhança, eu não tinha alcançado o milagre da vida. Segundo passo, diga comigo: segundo passo. Diga: segundo passo, entra no teu quarto. Diga: fecha. Fecha o quê? Não é de porta aberta, não. Fecha. Terceiro passo, pega a pequena botija e vai derramando sobre as vasilhas. Eu imagino aquela mulher olhando e dizendo: tá bom, olha para os seus filhos e diz: opa, cada qual pega a sua. Aí vai, pega a vizinha outra ali, pega aquela outra lá, não, aquela mãe eu já fui lá e disse que não tem, pois pega a outra do lado também, pode ser que ela tenha. E foram pegando as vasilhas, botaram todas no quarto. E a Bíblia vai dizer que ela fecha o quarto. E agora ela começa com aquela pequena botija de azeite a derramar. E a Bíblia diz que o azeite foi descendo e não se acabava. A Bíblia diz que o azeite ia descendo e não parava. E completa e enche uma vasilha, enche outra vasilha, enche outra vasilha, enche outra vasilha, enche outra vasilha. E a Bíblia vai nos dizer que quando tinha vasilhas, o azeite descia. Tem vasilha aí, deixa eu ver. Quem é a vasilha que está pronta para receber azeite? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite que azeite desemboca o vaso primeiro. Que azeite tira a tampa do vaso. Deus vai te encher. Deus vai te encher. Aleluia. A Bíblia diz que quando tinha vasilha, o azeite não. De repente ela olha para o filho e diz: filho, pega mais. Ele diz: mãe, não tem. E aí o azeite, fique de pé. Fique de pé. A Bíblia diz que quando ele
mãe, não tem mais vasilha. A Bíblia diz que o azeite detalhe, aquela mulher pegou o azeite, vendeu, pagou tudo aquilo que que o seu marido tinha deixado para ela. E depois que tudo foi pago, a Bíblia diz que ela viveu do resto. Ela viveu do quê? Ela viveu do resto. E se ela viveu do resto, então não sobrou pouco. Sobrou pouco? Diga comigo, sobrou muito. Deus tem azeite para transbordar a tua vida nessa noite. Já é 9 horas, mas eu termino em 10 minutos. Amém? 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 Venha na frente, Renato. Você que precisa de azeite. Demora não. Diz para o irmão só do seu lado, diga assim para ele, irmão, diga para ele assim, irmão, diga assim, quer azeite? Diga, tira. Porque se o azeite descer e você tiver amado, o azeite vai cair fora. Tirar. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. És maravilhoso, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só quem quer azeite já começa a dar glória, por favor. Só quem quer azeite já começa a dar aleluia, por favor. Louvado seja o nome, Senhor. Aleluia. Orecalaba suribicando reia, alabaio, a suribicando reia. Meu Deus, aleluia, Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deus já está botando azeite sobre a tua vida nesta noite. Deus já está botando azeite sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tu conheces o meu e também por toda a minha dor, todas as suas vidas, meu coração está acelerado, e quase todo dia ele fica angustiado, e socorre dele.
fazendo forte assim. Ainda está dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo. Canta comigo, vai. Filho meu.
eu entrego a vida da minha parentela. Eu disse assim para uma pessoa no nosso meio: eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. Eu disse assim: sabe a cadeira vazia hoje que estava do teu lado? É só para quem crê, ele vai para casa e entrega, irmão. Mas quem crê, Deus está dizendo assim: sabe a cadeira vazia que estava do teu lado? Deus está dizendo: eu vou trazer o lado dentro da tua casa para sentar no teu lado aqui. Chorei, Deus está dizendo assim: eu tenho ouvido a vossa oração dentro do teu lar. Nenhuma lágrima derramada, aleluia, foi em vão, porque assim diz o Senhor: eu te responderei. Eu sou contigo. E diante do que tu está vivendo agora, nem se compara. Porque eu vou fazer mais tarde sobre a tua vida. Glória! Leva a sua limitando ele. Ele está me assurimitando ele. E quando eu pedi ele, ele disse: não é na minha força, Senhor, mas é na tua. Porque se fosse na tua força, aleluia, eu já tinha passado. Mas tu não tem passado, porque não é na tua força, é na força de Deus. Por isso, se o Deus Senhor não te preocupa, eu vou trazer. Mas é no mesmo tempo, olha, eu odeio a nossa. Eu sei que, aleluia, eu falo sempre para o Senhor, aqueles que disseram: faz vontade de mim, não vão me falar. E a pessoa da minha vida faz parte não do que eu não sei, mas faz parte da tua vida. Aí eu vou dizer assim: estou preparando, eu odeio a nossa.
de misericórdia, Senhor, das nossas ações. Tem sido, Senhor, muitas vezes pensadas. Mas, Pai querido, o Senhor nos ensina a tua igreja a ser dependente do Senhor. Nem que para isso o Senhor leve para o deserto. Mas ensina a tua igreja a ser dependente da tua presença. Eu já te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus, e todos que creem comigo digam, pela salva do nome de Jesus. Fique levemente. Aleluia. Mas se vão falar mal de Deus, fala mal do bispo de Hermano. Amém? 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 Está amarrado em nome de Jesus. Deus sabe, porque muitas das vezes Ele nos sustenta um pouco mais na presença dele. Se você ficou, é porque Deus te sustentou um pouquinho mais. Porque Ele já sabia que ia te aguardar. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a vida de Deus. Agradeço mais uma vez por essa vida aqui, pastor Brandão, missionário que veio com a gente, minha esposa, meu filho, e todos os irmãos aqui que fizeram presentes, meu amigo Tiago também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Germano, sua esposa, sua caravana que veio junto com ele, né? Pastor Milton, a sua esposa, todos que vieram nessa noite, eu só devo agradecer a Deus, amém? Vamos orar para ir para casa, glória. Vamos pedir o pastor Milton para estar orando e Deus abençoe a porta toda, amém, pastor Milton? Glória. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor Deus, e queremos, Senhor, em tudo que foi, Senhor, realizado nesta noite, pelo azeite derramado, pela salvação, pela tua palavra, e foi buscado, Senhor Deus, nós possamos, meu Deus, por fé, Deus, Senhor, diante da luta, da dificuldade, o Senhor prometeu que o azeite ia ser derramado. O Senhor encheu a igreja, Pai, que Deus dê vitória, pastor Daniel, Pai, Ana, e toda a sua família, esta igreja abençoada. Toma uma direção de nossas vidas, Senhor Deus, e entregue em tuas mãos. Do amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que tudo seja louvor, para a glória, para a honra, pelo poder, e todos digam amém.